Olá, esta é a aula 20 do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje nós vamos ver o que são vetores normal e binormal. E também vamos ver as equações do plano normal e do plano oscilador. Eu sou o professor Carlos Pelato, bem-vindos ao meu canal. Então, antes de nós vermos o que são vetores normal e binormal, nós vamos resolver esse problema aqui, ó. Mostre que se o módulo da R de t é igual a k, que é uma constante, então a R' de t é ortogonal a R de t para todo t. Bem, para nós resolvermos esse problema, nós vamos precisar do teorema 1. Suponha que u e v sejam funções vetoriais diferenciáveis, c um escalar e f uma função real, então a diferencial em relação a t do produto escalar da u de t com a v de t, ele vai ser igual ao produto escalar da u' de t com a v de t, somado com o produto escalar da u de t, v' de t. Solução. Sabemos da geometria analítica que o produto escalar da r de t com r de t, ele é igual ao quadrado do modo r de t. Como o modo r de t, nós dizemos que ele é uma constante k, então aqui nós elevamos a constante k ao quadrado, que também será uma constante. Então, no teorema 1, aqui acima, podemos escrever 0 é igual a diferença em relação a t do produto escalar da r de t com r de t, que vai ser igual a quem? Ao produto escalar da r' de t com r de t, somado com o produto escalar da r de t com r' de t. O que vai dar aqui duas vezes o produto escalar da r' de t com r de t. E assim, o produto escalar da r' de t com r de t é igual a zero. E, portanto, a r' de t ela é ortogonal a r de t. Vejamos uma ilustração. Geometricamente se indica que se a curva está em uma esfera com centro na origem, então o vetor tangente r' de t ele é sempre perpendicular ao vetor posição r de t. Então aqui nós temos uma figura onde eu tenho aqui representado, aqui que eu estou mostrando uma curva que está sobre a esfera, né? Aqui nós temos a esfera e a curva está sobre ela. E aqui eu tenho o vetor r de t, que é o vetor posição, e aqui eu tenho o vetor r' de t, que é o vetor tangente. E nesse ponto aqui na extremidade do vetor posição, que eu tenho a origem do vetor r' de t, eles são perpendiculares. Então, com base no teorema 1, já é possível definirmos o que são vetores normal e binormal. Então, vamos a essas definições. Então, vetores normal e binormal. Consideremos uma curva suave r de t e um ponto qualquer, onde podemos encontrar vários vetores que são ortogonais ao vetor tangente unitário t maiúsculo de t. Porém, vamos escolher um sabendo que, como o vetor tangente unitário t de t, o modo dele é igual a 1 para todo t, então temos que o produto escalar do vetor t de t com t' de t é igual a zero, conforme vimos no teorema 1 anteriormente. De modo que t' de t é ortogonal a t de t. Podemos observar que t' de t pode não ser um vetor unitário. Mas em qualquer ponto onde a curvatura kappa é diferente de zero, podemos definir o vetor normal unitário principal n de t, ou simplesmente normal unitário, como sendo n de t é igual a 1 sobre o modo de t' de t, que multiplica t' de t. Podemos considerar o vetor normal unitário como indicação da direção na qual a curva está virando em cada ponto. O vetor b de t é igual ao produto vetorial do vetor t de t com o vetor n de t, ele é chamado vetor binormal. Ele é unitário e perpendicular aos vetores t e n. Então vejamos a figura a seguir. Nessa figura nós temos aqui uma curva que está representada aqui em azul, e nós temos aqui os vetores tangente unitário, o vetor normal, n de t, e o vetor b de t, que é o vetor binormal. Os três vetores são perpendiculares entre si. Então o que esse vetor normal indica? A direção na qual a curva está virando em cada ponto. Então aqui eu tenho um ponto aqui e a curva está virando para essa direção que o vetor normal está indicando. Então, se eu for marcando vários pontos aqui na curva, nós vamos observar que esse vetor normal está sempre nessa direção aqui, assim, ó.
Então vejamos agora um exemplo para ilustrar o que são vetores normal e binormal. Exemplo 1. Determine os vetores normal e binormal da hélice circular R de t igual a cosseno de ti mais seno de tj mais tk. Então, solução. Para calcularmos esse vetor normal e o binormal, nós precisamos do vetor tangente unitário. O vetor tangente unitário, que é o t maiúsculo de t, ele é igual a 1 dividido pelo módulo da R' de t, que multiplica a R' de t. R' de t é a derivada da nossa função vetorial. Então vamos derivar aqui a função r de t, então vai ficar R' de t. Derivada do cosseno de t é menos seno de t, que multiplica o vetor i. Mas a derivada do seno de t é cosseno de t, que multiplica o vetor j. Mas a derivada de t é 1, que multiplica o vetor k. Precisamos também do módulo dessa derivada. Então vamos calcular o módulo da R' de t, que é igual a raiz quadrada de menos seno de t ao quadrado mais cosseno de t elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado. Logo, o módulo da R' de t, ele é igual a menos seno de t ao quadrado, é igual a seno ao quadrado de t, mais cosseno de t ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado de t, e 1 ao quadrado é 1. Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é uma identidade trigonométrica fundamental que vale 1. Então esse 1 aqui com esse daqui dá 2. Então eu vou ficar aqui com o módulo da R' de t igual a raiz quadrada de 2. Então o vetor tangente unitário será igual a t de t, 1 sobre o módulo R' de t, raiz quadrada de 2, que vai multiplicar a R' de t. A R' de t é menos seno ti mais cosseno tj mais 1k. Agora nós temos que calcular o vetor normal. O vetor normal ele é dado pelo n de t igual a 1 sobre o módulo do vetor tangente unitário, da derivada dele, t' de t maiúsculo aqui, que multiplica t' de t. Então vamos calcular a derivada do vetor tangente unitário. Então, t' de t maiúsculo é igual a, passa essa constante aqui para frente, 1 sobre raiz quadrada de 2, a derivada de menos seno de t é menos cosseno de t, ti. Mas a derivada do cosseno é menos o seno de t, j. E a derivada de 1k é 0. Representar aqui como 0k. Agora vamos calcular o módulo da t' de t. O módulo da t' de t ele é igual a o módulo dessa constante de 1 sobre raiz quadrada de 2, que multiplica o módulo desse vetor, que é a raiz quadrada de menos cosseno de t ao quadrado mais menos seno de t ao quadrado mais 0. Vamos colocar aqui o 0. Isso daqui vai ser igual a módulo de 1 sobre raiz quadrada de 2 é 1 sobre raiz quadrada de 2. Que multiplica menos cosseno de t ao quadrado é cosseno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t é mais seno ao quadrado de t. Isso daqui é a identidade trigonométrica fundamental, que acabamos de ver, é 1. Que multiplica 1 sobre raiz quadrada de 2 é 1 sobre raiz quadrada de 2. Então o vetor normal, n de t, ele é igual a 1 dividido pelo módulo t' de t, 1 sobre raiz quadrada de 2, que vai multiplicar aqui a t' de t, igual a 1
sobre raiz quadrada de 2 menos cosseno de TI menos seno de TJ. E nós podemos simplificar esses dois aqui, logo o vetor normal n de t vai ser igual a menos cosseno de TI menos seno de TJ. Podemos escrever o vetor normal como sendo n de t menos cosseno de t menos seno de t e zero. Agora que nós já calculamos o vetor normal, vamos calcular o vetor binormal. Então, o vetor binormal, b de t, ele é igual ao produto vetorial do vetor tangente unitário t de t com o vetor normal de t. Então, o vetor t de t, vamos escrever ele que está aqui, vamos escrever ele na forma de vetor, ao invés de escrever ele dessa maneira com a função vetorial. Então, é 1 sobre raiz quadrada de 2, que vai multiplicar aqui o vetor de coordenadas menos seno de t, cosseno de t e 1. O vetor normal de t, nós já temos ele aqui, vamos escrever ele aqui em cima. Normal de t, ele é igual a menos cosseno de t, menos seno de t e zero. Bem, então esse produto vetorial aqui, ele é dado por um determinante simbólico de ordem 3. Então, t de t vetorial com n de t, ele é igual o determinante, cuja primeira linha são os vetores i e jk, os vetores da base canônica. E na segunda linha aqui, nós vamos ter o vetor t de t. Observe que o vetor t de t está multiplicado por essa constante. Vamos colocar essa constante aqui na frente. Puxar um pouquinho para cá. Então vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 2, que vai multiplicar aqui as coordenadas menos seno de t, cosseno de t e 1. E aqui na última linha, as coordenadas do vetor n de t. Então, menos cosseno de t, menos seno de t e zero. Então, como é que vão ser as coordenadas do vetor b de t? Então, a primeira coordenada do vetor b de t, ela vai ser igual. Esse determinante simbólico aqui, nós vamos eliminar a primeira linha desse determinante. E agora, como eu quero a primeira coordenada, eu elimino a primeira coluna. Então, vai sobrar cosseno de t, 1 menos seno de t e zero. Então, vamos calcular aqui um determinante de ordem 2, dado por cosseno de t, 1 menos seno de t e zero. Como é que se calcula o determinante de ordem 2? É o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Cosseno de t que multiplica 0 é 0, menos, com esse menos aqui dá mais, menos seno de t que multiplica 1, dá seno de t. Como é a primeira coordenada que multiplica o vetor i. A segunda coordenada, nós eliminamos a primeira linha, eliminamos agora a segunda coluna. Então vai sobrar para nós aqui menos seno de t, 1, menos cosseno de t e zero. Só que tem um detalhe. Esse determinante, essa segunda componente, ela é multiplicada por menos. Então, menos seno de t que multiplica 0 é 0. Menos da forma determinante, que multiplica esse menos aqui, dá mais. Cosseno de t que multiplica 1. Então, dá cosseno de t, esse menos aqui na frente, então fica menos cosseno de t, j. E a última coordenada, vamos fazer aqui do lado, ela é dada por quem? Elimina a primeira linha e agora elimina a terceira coluna, relacionada com o vetor k. Então, vai sobrar menos seno de t, cosseno de t, menos cosseno de t e menos seno de t. Então, menos seno de t, cosseno de t, menos cosseno de t, menos seno de t. Um monte de menos aí, né? Então, multiplicamos a diagonal principal, menos vezes menos dá mais. Seno de t vezes seno de t dá seno de t ao quadrado. Seno ao quadrado de t também. Menos da forma do determinante. Com esse menos dá mais. Cosseno vezes cosseno, mais cosseno de t ao quadrado.
Isso daqui é igual a identidade trigonométrica fundamental 1. 1 que multiplica o vetor K. Então o vetor binormal de t vai ter como a primeira coordenada o seno de ti, a segunda coordenada menos cosseno de tj e a terceira coordenada 1k. Então o vetor binormal de t, que ele é o produto vetorial do vetor t de t com n de t, que é dado por esse determinante simbólico, lembrando que eu tenho que multiplicar ele por 1 sobre a raiz quadrada de 2. Então o b de t ele é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2, que vai multiplicar seno de t e seno, vamos colocar aí só o seno de t, menos cosseno de t e 1. Então aqui nós temos o nosso vetor binormal. Vamos conferir se esse vetor binormal ele tem módulo 1. Então o módulo do vetor b de t ele é igual ao módulo de 1 sobre raiz quadrada de 2, que multiplica o módulo desse vetor aqui, seno de t ao quadrado, mais menos cosseno de t ao quadrado, que vai dar, já vamos colocar direto aqui, cosseno ao quadrado de t, mais 1 ao quadrado, que dá 1. Logo, o módulo do vetor b de t vai ser igual ao módulo de 1 sobre raiz quadrada de 2, o valor absoluto é 1 sobre raiz quadrada de 2, que vai multiplicar seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, isso daqui dá 1, mais 1 aqui 2, então tem raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 que multiplica 1 sobre raiz quadrada de 2, vamos simplificar aqui, então vai ter 1. Logo, o módulo vetor b de t ele é igual a 1. Só uma observação aqui. Quando nós calculamos esse produto vetorial aqui, nós temos uma propriedade lá de geometria analítica, que se você tem um vetor, calcular o produto vetorial de um vetor multiplicado por uma constante, você pode passar essa constante para frente, calcular isso daqui, e depois você multiplica o resultado, né, por essa constante aqui. Vejamos agora o que é plano normal e o que é plano oscilador. Antes de nós vermos o que é o plano normal e o plano oscilador, vamos conferir aqui o módulo do vetor normal de t, cujas coordenadas são menos cosseno de t, menos seno de t e 0. Então o módulo é igual a raiz quadrada de menos cosseno de t ao quadrado, mais menos seno de t ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Aqui vai dar cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t, e 0 vai dar. Essa daqui é a identidade trigonométrica fundamental, que é 1. Então aqui eu vou ter a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Portanto, o módulo vetor normal de t é 1 também, como nós vimos lá na definição. Então agora vamos ver o que é o plano normal e o que é o plano oscilador. O plano determinado pelos vetores normal e binormal NB, num ponto P, sobre uma curva C, ele é chamado plano normal de C em P. Ele é constituído por todas as linhas que são ortogonais ao vetor tangente T. O plano determinado pelos vetores tangente unitário e o normal unitário, ele é chamado plano oscilador, de C a P. O nome vem do latim osculum, que significa beijo. É o plano que se aproxima mais do que contém a parte da curva próxima P. Para uma curva plana, o plano oscilador é simplesmente o plano que contém a curva. Suponhamos que exista uma curva C e que no dado ponto P, a curvatura exista sendo k de t, onde o k de t é diferente de zero. Consideramos a circunferência que é tangente à curva C em P e tem curvatura k de t em P, sendo o raio dessa circunferência dado por 1 sobre k de t e seu centro está sobre a reta perpendicular à reta tangente na direção de n de t, que é o vetor normal. Essa circunferência é chamada circunferência de curvatura ou circunferência osciladora. E seu raio é o raio da curvatura de C em P. Então temos a seguinte definição 1. Se k de t for a curvatura de uma curva C num ponto P e k de t for diferente de zero, então o raio de curvatura de C e P, denotado por ρ de t, será definido por ρ de t é 1 sobre k de t. Isto é, o raio de curvatura, ρ de t, ele é o recíproco da curvatura k de t.
Vejamos agora exemplos envolvendo plano normal, plano oscilador e circunferência osciladora. Exemplo 2. Determine as equações do plano normal e do plano oscilador da hélice circular R de t igual a cosseno de ti mais seno de tj mais tk no ponto P de coordenadas 0, 1 e π sobre 2. Isso daqui é a mesma hélice do exemplo 1 que nós vimos ainda agora. Exemplo 3. Determine e desenhe o círculo oscilador da parábola y igual a x ao quadrado na origem. Aqui eu tenho o círculo oscilador, que alguns autores chamam a circunferência osciladora também de círculo oscilador ou também de círculo de curvatura. E essa parábola aqui nós vimos na aula anterior. Então vamos à resolução. Então, resolvendo o exemplo 2, onde nós temos que determinar as equações do plano normal e do plano oscilador, da hélice circular R de t igual a cosseno de ti mais seno de tj mais tk, no ponto P de coordenadas 0, 1 e π sobre 2, então solução. Observando a função vetorial R de t, temos t como valor da terceira componente. Olha aqui, t é o valor da terceira componente. Então a terceira coordenada de P dará o valor de t, que é igual a π sobre 2. Aqui é o valor do t. No exemplo 1 que nós fizemos anteriormente, nós temos que a derivada dessa função, ou seja, R' de t, é menos seno de ti mais cosseno de tj mais 1k. Então, R' de π sobre 2 é menos seno de π sobre 2i mais cosseno de π sobre 2j mais 1k, que nos dará como vetor menos 1, 0 e 1. Portanto, a equação do plano normal será dada por essa expressão A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0, que é igual a zero. Onde A, B e C, eles são as componentes do vetor normal de um plano. Então aqui, o vetor normal do plano é o menos 1, 0 e 1, então o A, o B e o C, e o x0, o y0 e o z0 são as coordenadas do ponto P, 0, 1 e π sobre 2. Então, 0, 1 e π sobre 2. Desenvolvendo essa expressão aqui, nós vamos chegar na seguinte equação para o plano normal. Z igual a x mais π sobre 2. Então vejamos agora a equação do plano oscilador. Já para o plano oscilador em P, ele terá como vetor normal o vetor binormal B, que ele é igual ao produto vetorial do vetor tangente unitário com o vetor normal unitário. Então, do exemplo 1, nós temos que o vetor binormal de t, ele tem as seguintes coordenadas. 1 sobre raiz de 2 que multiplica seno de t, menos 1 sobre raiz de 2 que multiplica cosseno de t e 1 sobre raiz quadrada de 2. Portanto, o vetor binormal, quando t é igual a π sobre 2, terá como coordenada 1 sobre raiz de 2, 0 e 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, podemos simplificar esse vetor normal multiplicando o vetor b por raiz quadrada de 2. Quando eu multiplico aqui, eu consigo simplificar. Então, aqui eu vou ficar com 1, 0 e 1. Que seria uma forma mais simples de nós escrevermos a equação do plano oscilador, que será dada por... Então, aqui eu tenho as coordenadas do vetor normal desse plano. 1, 0, 1, 0 e 1. E aqui eu tenho as coordenadas do ponto P. 0, 1 e π sobre 2. Então, desenvolvendo essa expressão aqui, nós vamos chegar na seguinte equação do plano oscilador. Z igual a menos x mais π sobre 2. Então, vejamos agora o terceiro exemplo. Então, exemplo 3. Determine e desenhe o círculo oscilador da parábola y igual a x ao quadrado na origem. Então, solução. Nós vimos lá na aula 19 do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis, que a curvatura da parábola na origem, isto é, no ponto de coordenadas 0 e 0, é capa de 0, ou seja, x igual a 0, cujo valor é 2. Dessa forma, o raio do círculo oscilador, que é ρ de x igual a 1 sobre capa de x, é igual a ρ igual a 1 meio. Então, a equação do círculo, ou seja, também conhecido como circunferência oscilador, círculo oscilador ou circunferência osciladora, será x ao quadrado mais y menos meio elevado ao quadrado, que é igual a 1 quarto.
E suas equações paramétricas serão x igual a meio cosseno de t, y igual a meio mais meio seno de t. O desenho do círculo oscilador nós vamos fazê-lo utilizando o software GeoGebra. E também vamos fazer as representações gráficas dos exemplos 1 e 2. E você que não assistiu a aula 19, procure na playlist de cálculo do CCVV pela aula 19. Então vamos lá para o software GeoGebra. Bem, eu estou aqui com o software GeoGebra aberto. E aqui na janela de álgebra eu já criei alguns elementos. E aqui na janela de visualização nós temos o exemplo 1. Determine os vetores normal e binormal da hélice circular. R de t igual a cosseno de ti mais seno de tj mais tk. Bem, vamos exibir aqui a janela de visualização 3D. Eu tenho a janela 3D aqui de visualização. Vou fazer um ajuste nela aqui. Vou estabelecer a visualização padrão. Bem, nós já vimos lá em sala de aula que o vetor normal, ele é dado por normal unitário, é menos cosseno de t, menos seno de t e zero. E o vetor binormal, ele é 1 sobre raiz quadrada de 2, seno de t e menos cosseno de t, 1. E a hélice, vamos aplicar aqui na janela de álgebra, esse laranjado aqui, que é uma curva paramétrica, é a hélice, cujas equações paramétricas são x igual a cosseno de t, y igual a seno de t e z igual a t, e o t está no intervalo de 0 a 2π, ou 6,28. Então vou clicar aqui nesse botãozinho, ele vai mostrar para nós aqui na janela de visualização 3D a hélice. Vou fazer uma rotação aqui no eixo, girando aqui o eixo, observe ele movimentando, vou ocultar os eixos e só temos a hélice. Exibir novamente, vou parar a exibição, estabelecer a visualização padrão. Bem, nós temos que representar esses vetores aqui na janela de visualização 3D. De que maneira nós fazemos isso? Vamos ver o exemplo 2. Eu preciso de um ponto sobre essa hélice. Então, no exemplo 2, ele pede para determinar as equações do plano normal e do plano oscilador da hélice circular, dessa daqui do exemplo 1, no ponto de coordenadas p igual a 0, 1 e π sobre 2. Então vamos marcar esse ponto aqui lá na nossa hélice. Então aqui em cima já tem os pontos, então ponto P. 0, 1 e 1,57, que é π sobre 2. Vou ocultar os eixos e tem apenas a hélice e o ponto P. Vou girar e estamos visualizando o ponto P. Bem, como é que nós fazemos então para representar esse vetor aqui? Como o vetor normal ele depende do t, então aqui o t, nós vimos lá que o t é a terceira componente aqui do ponto, a terceira coordenada, é π sobre 2. Então trocando o t aqui por π sobre 2, nós vamos chegar no seguinte vetor. Deixa eu ajustar aqui. Trocando aqui por π sobre 2, então fica 0, menos 1 e 0, o vetor normal. Aqui está representando como sendo Pn. Por que Pn? Então vamos ver. Para nós marcarmos esse vetor aqui, nós precisamos, se nós marcarmos esse vetor aqui, ele vai marcar lá da origem, do 0, menos 1 e 1, vai começar na origem, mas eu quero que ele comece no ponto P. Então por isso que eu estou começando no ponto P, só que vai terminar no ponto N. O ponto N também já tem as coordenadas dele, 0, 0, 0, 0 e 1,57. Corresponde a π sobre 2. Como é que nós descobrimos essa coordenada? Então vamos marcar o ponto N aqui, ele já está mostrando para nós aqui o ponto N. Deixa eu ocultar um pouquinho os eixos. Bem, aqui está o ponto N e aqui está o ponto P. Então o meu vetor é o vetor Pn, começa em P e termina em N. Então como é que nós fazemos para encontrar as coordenadas do ponto N? Nós já vimos em aulas anteriores que um vetor determinado por um segmento orientado, origem P e extremidade N, para nós calcularmos as coordenadas desse vetor é o valor do N menos o P. Como eu não tenho N, mas tenho P e tenho Pn, então para descobrir o N, basta eu pegar as coordenadas do vetor Pn e somar com as coordenadas do ponto P. Dessa maneira eu vou obter o ponto N. Eu também aqui já tenho a representação do vetor Pn aqui embaixo, olha.
Estou chamando de vetor N. Então ali nós já temos ele aqui. Vamos visualizar e vamos fazer a rotação. Então ali eu tenho o vetor PN. Agora vamos para o vetor... Esse é o vetor normal. Agora vamos para o vetor binormal. O vetor binormal, ele tem as coordenadas trocando t por π sobre 2, então vai ficar com 1 sobre a raiz de 2, 0 e 1 sobre a raiz de 2. Da mesma maneira, eu vou marcar um ponto B, que eu já tenho as coordenadas dele, 0,71, 1 e 2,28. E seria 1 sobre a raiz quadrada de 2, o 0,71, o 1, e a terceira coordenada, que é 2,28, é 1 sobre a raiz de 2 mais π sobre 2. Como é que nós fazemos então para achar essas coordenadas? Pegamos as coordenadas do vetor PB, que é o vetor binormal, e somamos com as coordenadas do ponto P. Então aqui já tem, vamos girar aqui ele novamente. Vamos ver onde é que está o ponto B. Vou parar aqui. Então aqui está o ponto B, aqui está o ponto P. Então eu também já tenho aqui embaixo o vetor binormal. E aqui ele já construiu o vetor binormal ali. Vamos girar novamente. Eu só vou ocultar aqui e deixar apenas os vetores normal e binormal e a hélice girando aqui. Vamos pausar? Bem, agora vamos também construir o vetor tangente unitário. Então, o vetor tangente unitário, nós vimos que as coordenadas dele são 1 sobre a raiz quadrada de 2, menos seno de t e cosseno de t e 1. Trocando t por π sobre 2, nós vamos chegar no seguinte vetor, tangente unitário, começando no ponto P e terminando no ponto T. Então, menos 1 sobre a raiz de 2, 0 e 1 sobre a raiz de 2. E o ponto T, cujas coordenadas é a soma das coordenadas do vetor tangente unitário com o ponto P, ele vai ter as coordenadas menos 0,71, 1 e 2,28. Ou seja, menos 1 sobre a raiz quadrada de 2, 1 e 1 sobre a raiz quadrada de 2 mais π sobre 2. Aqui está o ponto T, aqui na janela de visualização 3D, e vamos ver o vetor tangente unitário. Aqui está ele. Vou ocultar os eixos e vou fazer nossa hélice girar aqui em torno do eixo. Então nós temos os três vetores. Eu vou ocultar também a hélice e deixar apenas os vetores girando ali. Então aqui nós temos o vetor normal, o vetor binormal e o vetor tangente. Esses vetores são perpendiculares entre si. Estão começando no ponto P e são unitários, como nós já vimos lá na sala de aula. Ok, vamos visualizar novamente os eixos, estabelecer a visualização padrão. Vamos fazer uma animação aqui e vamos analisar o que o vetor normal faz mesmo. Olha aqui, o vetor normal está mostrando a direção na qual a curva está virando em cada ponto. Como eu só estou no ponto P aqui, mas observa que a curva está girando assim nesse sentido e o vetor normal está sempre apontando para onde que ela está virando. Vamos visualizar em outra posição, olhando aqui por cima. Olha só, tá vendo? Vou girar e olha que o vetor normal está sempre apontando aqui para o centro. Se nós olharmos a curva por cima, parece que é uma... Planificando ela no plano x, y, é uma circunferência. Certo? E o vetor normal está sempre apontando para o centro. Vamos visualizar aqui em outro ângulo. Vamos girar. E está sempre apontando para o centro. Ok? Vamos ver mais um outro ângulo. E vamos animar. Estabelecendo a visualização padrão. Agora vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos que encontrar as equações do plano normal e do plano oscilador. Então, a equação do plano normal, nós já vimos que é z igual a x mais π sobre 2. E a equação do plano oscilador é z igual a menos x mais π sobre 2. Então, vamos construir esses planos aqui na janela de visualização 3D. Primeiro, do plano normal. Ele já construiu aqui o plano normal, já está marcando aqui. Lembrando que os vetores normal e binormal estão contidos no plano normal. Então vamos girar aqui e vamos visualizar. Olha só, vamos ver em outra posição.
Olha, aqui eu peguei aqui e visualizei num determinado ângulo que eu ocultou aqui os vetores normal e binormal. Vamos observar aqui, procurar uma posição que a gente consiga observar que o vetor normal e o binormal está contido no plano normal. E ele tem como vetor normal, todo plano tem um vetor normal, e o vetor normal desse plano é o vetor tangente unitário. É normal o vetor normal e o normal ao vetor binormal, ou seja, perpendicular ao vetor normal e perpendicular ao vetor binormal. Agora vamos ver o outro plano, que é o plano osculador. Vamos ocultar o plano normal e deixar o plano osculador. Quais são os vetores que estão contidos no plano osculador? É o vetor tangente unitário e o vetor normal. Quando nós fazemos o produto vetorial do vetor tangente unitário com o vetor normal, nós obtemos o vetor binormal, que é o vetor normal do nosso plano osculador. Então vamos agora para o exemplo número 3. Vamos deixar os dois planos aqui juntos, estabelecer a visualização padrão, deixar os eixos e vamos fazer uma animação. Então agora vamos lá para o exemplo número 3. Eu vou fechar a janela de visualização 3D e vou fechar também esses elementos aqui e já retorno. Bem, eu estou aqui com o exemplo 3 que diz: determine e desenhe o círculo osculador da parábola y igual a x ao quadrado na origem. Nós vimos que a equação do círculo osculador ela é a seguinte, na forma de equação paramétrica: x igual a 1 sobre 2 cosseno de t, y igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 seno de t, com t variando de 0 a 6,28, ou seja, 2π. Aqui eu tenho a equação, curva paramétrica do círculo osculador. E aqui nós temos a função f de x igual a x ao quadrado, que é a parábola. Então vou construí-la aqui. Está aqui a parábola em laranja. E vamos construir também o círculo osculador. Vamos dar um zoom. Vou mexer aqui no texto. Então, vamos mexer mais um pouquinho no zoom. Observem que o centro desse círculo é o ponto 0 e para x e meio para y. E ele é tangente aqui na origem. Então, dessa forma, encerramos esta aula. E você que não está inscrito no canal, aproveite e faça sua inscrição, compartilhe o vídeo, dê aquele joinha e deixe seus comentários, pois seus comentários são importantes para que eu possa estar cada vez mais melhorando as nossas aulas. Então, um abraço do professor Carlos Alpelato e nos vemos na próxima aula.